Uma gravíssima crise se aproxima da Venezuela. Edmundo González, que foi o presidente eleito segundo a oposição, mas não segundo o Nicolás Maduro e também o exército e as forças políticas do país, está fazendo uma volta pela América, se reunindo com Javier Milei e prometendo também reuniões com Uruguai, República Dominicana e até mesmo com Biden, e promete vir para a Venezuela no dia 10 de janeiro, que é o dia da posse presidencial. Como será que ele vai conseguir entrar na Venezuela? E será que de fato, pessoal, teremos a queda do regime Maduro? Falar um pouquinho também sobre a situação na Áustria, que a gente tem a deposição, a renúncia do atual primeiro-ministro em mais um movimento europeu da ascensão de uma direita ultranacionalista. Olha como está comum no continente europeu. Falar um pouquinho também, galera, sobre uma possibilidade de golpe no Equador, onde o presidente e a vice discordam sobre algumas questões constitucionais, entender exatamente o que está acontecendo com o governo Daniel Noboa, e também uma tensão diplomática gravíssima entre Brasil e Israel, sendo que a justiça brasileira acatou um pedido de perseguição, na verdade de investigação, vamos colocar assim, tá? Por supostos crimes de guerra de um soldado israelense que estava em férias do Brasil, e o parlamento israelense se reunirá em uma sessão extraordinária na segunda-feira para falar sobre possibilidade de retaliações. Parlamentares israelenses garantem que Israel não ficará de braços cruzados para um país que é patrocinador do terror. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a Ucrânia, que faz ataques relativamente bem-sucedidos na região de Kursk, mas a Rússia também consegue interceptar um míssil americano disparado pelos ucranianos, e temos uma possibilidade de retaliação do Putin. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, tá? Dados foram divulgados sobre a economia brasileira, em que a gente teve menos, só em 2024, tá? Menos 7% das nossas reservas internacionais, o que significa que o Brasil, para tentar baixar o valor do dólar, queimou, né, na verdade, leilou cerca de 20 bilhões de dólares. Isso se dá porque há um momento, galera, de uma certa insegurança do mercado em relação à economia brasileira, e aí fica a seu cargo decidir se está certo, se está errado, mas fato é que não só nesse governo, mas ao longo de toda a história brasileira, pelo menos, né, do plano real, o dólar, ele desvaloriza muito menos do que o real. O real é uma moeda muito mais inflacionária. Eu, pessoal, tá, geralmente acho que é legal, para mim, claro, você diversificar todos os seus investimentos, e dolarizar parte do seu patrimônio eu considero mais que essencial. Para isso eu utilizo a melhor corretora internacional, a melhor conta internacional do nosso país, que é a Nômade, que inclusive é parceiraça aqui do canal, para fazer os investimentos. Porque, galera, é super simples, tá? Você se registra lá em menos de um dia, você já está aprovado, você consegue fazer seus investimentos sem taxa de corretagem, uma lista gigantesca de possibilidades, você consegue comprar os seus dólares, caso não queira investir. Inclusive, tá? Leia as condições, mas até mesmo parcelar sua compra de dólares, assim, é sensacional, tá? Fora que também você tem com a Nômade um cartão físico ou digital que aceita em mais de 180 países, caso você queira fazer as suas viagens internacionais. Então, ó, link na descrição, usando o cupom RICARDO20, você ainda tem acesso até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Fora vários outros benefícios, tá? Link aqui, pessoal, na descrição. Usa a Nômade, eu uso bastante e recomendo para vocês. Belezinha, pessoal? Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na descrição, eu coloco, né, a possibilidade de uma crise na Venezuela. Galera, convenhamos que a crise já existe há bastante tempo, né? Só um parênteses. Professor, você está usando o boné? Sim, porque, para quem não viu os outros vídeos, né, estou voltando de viagem hoje. Para quem não tinha cabelo, é até estranho falar isso, tá? Mas meu cabelo estava um pouco despenteado. Cara, pra quem não tinha cabelo, tá com o cabelo despenteado agora, é sensacional, tá? Então, bonezinho, mas amanhã voltamos aí à nossa padronização convencional, tá bom? Prometo pra vocês. Então, volta lá pro vídeo, ó. A gente tem, né, uma crise na Venezuela, é fato, né? Isso há bastante tempo, inclusive. Mas agora tendendo a se agravar ainda mais. Edmundo González, que foi o presidente eleito segundo a oposição, a gente teve a contabilização das atas eleitorais segundo a oposição, cerca de 80% das atas que consolidaram a votação de Edmundo González superior a Nicolás Maduro, mas todo o processo que a gente já discutiu, né? O CNE, a justiça venezuelana, o próprio poder executivo, considerando que não, que aquelas atas foram falsificadas, enfim, e considerando que Nicolás Maduro foi eleito como presidente do país. É fato que uma série de países não reconheceu as eleições na Venezuela,
até mesmo o Brasil tem uma opinião ou uma posição um pouco dúbia, convenhamos. Por exemplo, o Lula não fará, né, uma representação, ele não vai presencialmente para a ascensão, né, para a posse ali do Maduro no dia 10 de janeiro, o que demonstra que o Brasil talvez não reconheça, mas ao mesmo tempo garantiu que vai mandar um representante, ou seja, reconhece. Mas na época em que a Venezuela não apresentou as atas eleitorais, Brasil, México e Colômbia não certificaram, não consolidaram que o Brasil ou que México e Colômbia reconheciam o governo Nicolás Maduro. Na prática, é o que eu falo para vocês, né? Vai se ganhando tempo por Brasil. Não é interessante comprar uma briga com a Venezuela, que é um aliado da Rússia, um aliado da China, entende? Pô, é um país que faz fronteira com o Brasil, querendo ou não, pessoal, é membro do Mercosul, embora esteja suspenso da organização. Então, o Brasil nem reconhece oficialmente, mas também vai continuar mantendo algumas relações diplomáticas e vai, né, deixando passar água debaixo da ponte. E, aliás, o tempo joga a favor do Maduro. Convenhamos que a gente não discute mais, por exemplo, como discutia antes, a crise da Venezuela, né? Só que o Edmundo González, ele estava refugiado, asilado na Espanha. Pois é, pessoal, ele voltou. Na verdade, ele está na América agora, fazendo uma voltinha na América como um todo. Na verdade, em alguns países, claro. Porque ele alega que no dia 10 de janeiro, ele volta para a Venezuela para assumir o seu cargo como presidente. Vale lembrar que o Nicolás Maduro, ele até fez um projeto ali, né, que oferece $100 mil como recompensa por informações que levem à prisão de Edmundo González. O Edmundo González está hoje na Argentina, depois vai em direção ao Uruguai, vai passar pelo Panamá e também pela República Dominicana, tem uma agenda com Biden, presidente dos Estados Unidos, e cogita-se, inclusive, que ele possa uma reunião com Trump, o futuro presidente dos Estados Unidos. As informações, galera, dão conta que a Argentina, principalmente, lembrando, hein? A Argentina dos países da América do Sul é que tem o maior número de conflitos com a Venezuela por conta da questão da embaixada. Lembra que a Argentina abandonou a sua embaixada, não reconhecendo as eleições do Nicolás Maduro, inclusive cedeu para o Brasil, e existem alguns partidários da Maria Corina Machado, que também é uma líder da oposição, que estão ali sob asilo político na embaixada, e a Venezuela, né, corta água, corta luz e por aí vai. E tem a própria questão, por exemplo, do Nahuel Galo. Nahuel Galo, que é um militar argentino que entrou na Venezuela e a Venezuela prendeu esse militar, alegando que ele estava participando de uma conspiração da extrema-direita para derrubar o regime Maduro. A Argentina fala que é uma alegação ridícula e que é uma perseguição política só por ser um país opositor. Independente, cara, dessas questões, é fato que a gente teve o Edmundo González tendo que responder algumas perguntas, como, por exemplo, como que você vai entrar na Venezuela? Já que, vai lembrar, os militares são aliados do Nicolás Maduro, principalmente os de alta patente, e ele controla toda a força política do país. Ele garante que ele não pode dar as reais circunstâncias de como isso vai acontecer, mas que ele sabe que é muito complicado, e até por isso não oferecerá maiores detalhes. Vale lembrar, pessoal, que talvez de todas as reuniões, a reunião com Trump seja mais sensível. O Trump nomeou como um dos seus representantes das relações exteriores o Marco Rubio, que inclusive, né, tem a coisa da influência latina muito forte e é um dos principais combatentes do pensamento político dos Estados Unidos contrários à esquerda americana, principalmente à esquerda bolivariana, né? Então, talvez um apoio do Trump mais efetivo contra o Nicolás Maduro possa ser importante para Edmundo González. Será que ele vai ousar pisar na Venezuela? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem significativa, eu venho trazendo para vocês como a Europa atravessa sim um momento de crise, com uma previsão de crescimento de 0,9% do PIB, cara, convenhamos, né, que é uma média, e as principais potências estão num momento muito grave. A Alemanha, por exemplo, dá indícios que é a principal economia do bloco, tá? Que vai atravessar um momento similar economicamente ao que vivia na Segunda Guerra Mundial, ou seja, é um momento de, no mínimo, estagnação econômica, e por conta disso, mudanças políticas vêm acontecendo, principalmente para governos mais nacionalistas. Ou seja, governos geralmente eurocéticos que não acreditam na União Europeia, contrários à imigração, contrários à ajuda da União Europeia à Ucrânia, alegando que o dinheiro tem que ficar no seu próprio país, e com uma pauta anti-imigratória muito forte, né? Muito nacionalista também. É o caso da Áustria. A gente tem, pessoal, hoje, né, o Karl Nehammer, que é o atual primeiro-ministro do país, que pertence ao Partido Popular. No processo eleitoral, em outubro de 2024, quem ganhou as eleições foi o Partido da Liberdade,
com 29,2% dos votos. Vamos aproximar? 30% dos votos. Que é um partido ultranacionalista. Professor, então eles vão colocar um primeiro-ministro, né? Não pode, porque, de novo, né, sistema parlamentarista, não basta você ter a maioria dos votos. Você tem que conseguir formar uma coalizão governamental para conseguir, de fato, se estabelecer ou conseguir nomear um primeiro-ministro. O presidente deu um determinado período, né, galera, convenhamos, outubro do ano passado, posso falar ano passado já, né? Um período aí de 2 meses se passou, não conseguiu formar um regime governamental e agora deu espaço para que o atual primeiro-ministro, né, do Partido Popular formasse também um governo. O cara também não conseguiu, porque ele é de mais de uma centro-direita e tentou se aliar aos sociais-democratas, que são mais de uma centro-esquerda. Só que, de novo, né, professor, se eles se aliassem, eles teriam maioria parlamentar? Teriam, e ele conseguiria governar. Só que os sociais-democratas não iam fazer um apoio à toa. Eles queriam interferir também no conteúdo político ali, né, no programa político do atual primeiro-ministro. A Áustria não pode se dar ao luxo. A Áustria vem atravessando momentos complicados economicamente. A gente tem, pessoal, por exemplo, uma recessão há 2 anos no país, um déficit público de 3,7% do PIB, sendo que a União Europeia permite no máximo 3%. Tanto que, por exemplo, a própria União Europeia, a Comissão Europeia, já alegou que a Áustria, para o ano que vem, vai ter que cortar 18 a 24 bilhões de euros do seu orçamento para superar esse déficit. Os sociais-democratas mais de centro-esquerda não defendem medidas de cortes públicos, de austeridade como forma de combater crises, e sim o aumento dos gastos públicos como forma de um incentivo à economia. São visões políticas e econômicas diferentes. E agora, se ele não consegue fazer a coalizão, inclusive falou, né, que abandonou porque não poderia ceder para os sociais-democratas nesse momento, a Áustria entra num novo impasse político. Mais uma vez, uma amostra que essa direita nacionalista cresce não só na Áustria, mas na Polônia, na Hungria, na Itália, nos Países Baixos, e uma série de países com esse nacionalismo, até na Alemanha, alternativa para a Alemanha, ganhando corpo. Enquanto isso, no Equador, mais uma vez um momento de instabilidade política, o que, aliás, é muito comum na América Latina como um todo, né? Para quem não sabe, a gente teve no ano passado o Guillermo Lasso. Aliás, ano retrasado, né? Já estou me perdendo aqui nas datas, tá? O Guillermo Lasso, que era o antigo presidente do país, um presidente mais à direita, um presidente mais liberal, ele estava sendo acusado de escândalos de corrupção, de favorecimentos políticos, né? Só que ele alegava que era porque o partido o Congresso ainda era um Congresso muito à esquerda. Então o Congresso estava perseguindo. Ele acionou um dispositivo no Equador chamado de morte cruzada, em que ele consegue dissolver o parlamento, mas também é obrigado a renunciar, e convocam-se novas eleições. Por conta disso, elegeu-se o Daniel Noboa, que também é um político mais à direita, tá? Pois bem, galera, está até o momento, né? Ele vai querer se candidatar à reeleição. E é aí que mora o problema, porque são interpretações diferentes da Constituição. Segundo a Constituição do Equador, toda vez que vai ter um novo processo eleitoral, o cara ou o candidato, né, que vai querer concorrer ao mesmo cargo, ele tem que pedir um afastamento, inclusive não remunerado, para conseguir concorrer. Porque, sei lá, eu vou concorrer a presidente já sendo presidente. Concorda que eu consigo fazer, sei lá, melhorar muito as minhas obras públicas? Porque geralmente a população tem na cabeça, né, tipo, sei lá, os últimos 3, 4 meses de governo é o que fica mais forte. Então, para evitar que ele consiga manipular o voto tendo a máquina pública a seu favor, ele tem que se afastar. E aí entra, né, ou governa nesse período o vice, ou no caso, a vice-presidente. Qual é o problema? E aí, de novo, fica para a Justiça do Equador. Isso geralmente é válido para quando ele cumpre todo o período presidencial. O que Daniel Noboa alega? Eu não entrei eleito. Eu tive que substituir o Guillermo Lasso. Por conta disso, eu não tenho que respeitar esse período de afastamento. E aí vai ter uma discussão constitucional. O grande problema é que a vice-presidente, a Verônica Abad, já colocou, galera, que por ela assume no dia 5 de janeiro, que é quando vai começar o período ali eleitoral. Inclusive, né, ela fala que a Constituição exige que os postulantes ao cargo se afastem com licença não remunerada. A questão é que o Guillermo Lasso e a sua vice-presidente tiveram um racha partidário, um racha político, sendo que ela já o acusou de ser um misógino e o Daniel Noboa acusa ela de ser uma vice completamente desleal. Inclusive, né, ele, como medida curiosa, designou a Verônica Abad para ser a representante do Equador na Turquia. Vai lá para a Turquia, vai, para de encher a paciência aqui. E ela falou que não ia e que vai aguardar o dia 5 de janeiro para assumir o cargo como presidente, enquanto ele se afasta. Ele fala que não vai se afastar. Ela alega
que ele não se afastar é um golpe, enquanto Daniel Noboa fala que ela, por ter um conteúdo programático diferente do dele, tá querendo dar um golpe em cima do presidente. Ou seja, os dois alegam golpes, né? Um que não tá respeitando a Constituição. Professor, fica fácil. É a cargo da justiça decidir, né? Que é o que possivelmente vai acontecer. A questão é que o exército, ou pelo menos as lideranças, já começaram a se manifestar e deixaram o pessoal entender que não acatarão nenhum tipo de decisão da Verônica Batz e fará com que a decisão de Daniel Noboa de enviá-la para a Turquia seja cumprida. O exército vai obrigar ela a ir para a Turquia, é isso? Aí fica um pouco autoritário demais, convenhamos, né? Fato é, galera, que além da Venezuela, a gente pode ter, antes mesmo, né, no dia 5, também conhecido como amanhã, um momento complicado ali no Equador, com a vice-presidente alegando um golpe constitucional. Enquanto isso, galera, as relações entre Brasil e Israel, que já não andam nada boas, principalmente depois do governo Lula, governo Benjamin Netanyahu, eu diria que estão indo ainda pior, hein? A gente teve um pedido sendo feito para que a justiça acatasse, né, de prisão de um soldado israelense que estava passando férias aqui no Brasil. Nesse caso, pessoal, a justiça acatou o pedido contra o soldado Yuval Vagdani, sendo que esse militar é acusado de uma série de crimes de guerra. Em que sentido, professor? Segundo as investigações, tá? Existem vídeos, dados de geolocalização, fotografias, tudo mostrando com que o suspeito, ou seja, esse soldado, estava plantando explosivos em bairros inteiros, ali na faixa de Gaza. Não só em áreas de militares, mas também em áreas de civis, mulheres, crianças. Segundo o pedido, e que foi acatado ali pela justiça, existe um princípio que é o Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional, né? Que já puniu, inclusive, Yoav Gallant, que era o ministro da Defesa de Israel na época, e o próprio Benjamin Netanyahu. Só que também, lembrando, né, que ele vale, o Estatuto de Roma, né, o TPI, ele não vale para nações, ele vale para pessoas, alega que, pelo princípio da reciprocidade, por conta dos vídeos, das imagens, dos dados de localização, comprovaria que ele também cometeu crimes de guerra. Portanto, a justiça acatou e começaram algumas investigações. É fato, galera, que ele saiu do país, tá? Foi obrigado a sair meio que assim, na calada da noite. Aparentemente, com o próprio Itamaraty dando algumas dicas para que ele fosse embora, a inteligência israelense também se manifestando, né? Enfim, fato é que a gente teve um militar israelense que foi obrigado, praticamente, né, a sair do país com a possibilidade aí de ser preso, segundo, de novo, né, a interpretação da justiça, a reciprocidade do Estatuto de Roma. Fato é, pessoal, que o Brasil, né, como signatário, não faz parte do poder executivo deliberar sobre isso, mas sim sobre a justiça, e poderia ter a mesma coisa do Putin, né? Caso o Putin, mesma coisa, só que em graus diferentes. Se o Putin pisasse em solo brasileiro, teoricamente, algum juiz poderia, pela questão do Brasil ser signatário do Estatuto de Roma e o Putin ser condenado por crimes de guerra, poderia mandar prender o Putin, mais ou menos isso. Só que abre uma crise diplomática com Israel. Tanto que, por exemplo, a gente teve membros do próprio parlamento israelense colocando que Israel não ficará de braços cruzados. Colocando que o Brasil é um patrocinador do terror, taranã, sabe o que eu tô falando, né? E por conta disso, não vai ficar de braços cruzados enquanto o Brasil persegue um dos nossos soldados. Se o Brasil, inclusive, não corrigir os seus hábitos, o Brasil vai pagar o preço. Olha isso, galera. Knesset, que é o parlamento israelense, marcou uma sessão extraordinária para 11 horas da manhã da segunda-feira para discutir o caso brasileiro e possíveis retaliações. Professor, mas isso é uma coisa que está repercutindo muito na mídia israelense? A possibilidade de Israel ter um soldado preso enquanto passava férias no Brasil? Sim. Yair Lapid, para quem não sabe, é o grande líder da oposição hoje ao Benjamin Netanyahu, fez um post ali nas suas redes sociais, colocando que só mostra a inoperância, a inabilidade do governo Benjamin Netanyahu, que agora vê o mundo se compadecendo muito mais com o movimento palestino do que com o movimento Israel, sendo que agora soldados israelenses têm a possibilidade de ser preso somente por estarem em outro país. Então, Yair Lapid, movimento político também, claro, né? Colocou a culpa no governo Benjamin Netanyahu e na falta de capacidade diplomática. Enquanto isso, a gente tem ministros israelenses já repercutindo essa fala do Yair Lapid e colocando que, na verdade, todo mundo sabe, né, que o Lula é um antissemita e que até chegou a comparar as atitudes que Israel faz com as atitudes do, né, Olo, enfim, com o bigodinho, né, sabe o que eu tô falando, aquele representante austríaco.
olha aonde tá chegando, hein, galera? O Lula foi chamado de antissemita e a gente teve palavras no sentido que não dá para levar em consideração o que o Brasil faz, porque o Brasil é um país que atua a favor do terror tananã, e contra o Estado de Israel. O que vai sair dessa reunião que vai rolar amanhã, na segunda-feira, não sabemos. Ah, professor, algum tipo de retaliação militar? Tal? Acho que não, né? A gente já teve uma série de brigas diplomáticas, inclusive, né? Talvez vocês se lembrem. Naquele período mesmo, que o Lula comparou as atitudes de Israel com as atitudes do Olo, tananã, a gente teve o chanceler brasileiro sendo convocado para o Museu do Holocausto, enfim, e foi expondo, né? Olha, Brasil, vocês acham que o que Israel faz? Olha o que é o Holocausto de verdade, enfim. Foi um movimento bastante constrangedor e hoje a gente não pode falar que existem boas relações. Mas nesse caso, segundo, né, alguns parlamentares, pelo menos israelenses, o Brasil pode sofrer algum tipo de retaliação. Acho que muito mais no campo diplomático do que exatamente no campo militar. E aí, pessoal, o Brasil está certo de investigar e até mesmo, possivelmente, prender esse militar israelense? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, a Ucrânia, pessoal, teve um ataque bem sucedido na região de Kursk. Para quem não sabe, Kursk é um território, ou pelo menos era um território russo, que foi invadido pelos ucranianos. A Rússia passou a retomar esses territórios, só que agora a Rússia não admite isso formalmente, tá? Isso tudo a partir de blogs, fontes não oficiais. O ataque que a Ucrânia fez avançou em direção ao norte, principalmente em direção a Berlim. Ou seja, a Rússia deixou de ganhar territórios em Kursk e passou a perder recentemente com essa ofensiva ucraniana. Além disso, a Ucrânia também utilizou mísseis ATACMS, os mísseis de longo alcance cedidos pelos Estados Unidos, para atacar pontos da Rússia, principalmente em Belgorod. Como já aconteceu da outra vez, em que a Ucrânia atacou com os ATACMS, e até mesmo com Storm Shadow, com Scalp, a Rússia prometeu retaliações, e inclusive já fez, tá? Já utilizou, por exemplo, o Oreshnik pela primeira vez, alegando uma retaliação aos mísseis ATACMS, depois fez um ataque muito grande contra a infraestrutura, principalmente infraestrutura energética ucraniana, e agora promete uma nova resposta. Será, pessoal? Lembrando que a Rússia garante, tá? Que o seu sistema de defesa S-400 e o Pantsir conseguiram interceptar todos os mísseis ATACMS. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.